Rosa Maria passou 32 anos consertando aviões que ela nunca voou. Invisível. Descartável. Até o dia em que viu uma menina de 12 anos ser arrancada da primeira classe, bilhete válido na mão, lágrimas nos olhos e uma comissária dizendo baixo: "Isso aqui não é seu." Ninguém fez nada. Ninguém falou. Mas Rosa levantou. E quando você levanta num lugar onde todo mundo se curva, o sistema inteiro vira contra você. Suspensão, ameaças, silêncio comprado. Mas Rosa tinha uma coisa que eles não esperavam: a verdade gravada. E a verdade tem um nome. Se inscreve agora e diz de onde você está assistindo, porque essa história vai virar rápido. Rosa Maria chegou ao hangar quando o céu ainda estava escuro. O ar cheirava a querosene e metal frio. Ela caminhou entre as aeronaves com passos medidos, tocando cada painel como quem cumprimenta um amigo antigo. "Bom dia", disse para ninguém. Os homens mais jovens passaram por ela carregando ferramentas. Nenhum respondeu. Ela checou o trem de pouso do 737, conferiu os selos de segurança e anotou tudo no tablet com letra firme. 32 anos fazendo o mesmo trabalho. 32 anos sendo invisível. "Rosa", chamou o supervisor da porta do escritório. "Vem aqui um minuto." Ela guardou o tablet e atravessou o hangar. O supervisor estava de braços cruzados, olhando para a tela do computador em vez de olhar para ela. "Você vai num voo hoje", disse ele. "Só para assinar uma auditoria de rotina." "Qual voo?" "O 447. Sai às 9. Rosa sentiu algo apertar no peito. Ela nunca voava. Seu trabalho era no chão, onde as coisas importantes aconteciam antes de qualquer decolagem. "Por que eu?" perguntou. "Porque o diretor pediu", disse o supervisor. "Vai ser rápido. Só vai e volta." Ela sabia o que aquilo significava. Era um jeito de tirá-la do caminho, de fazer ela sentir que não pertencia a lugar nenhum. Rosa assentiu porque precisava do salário, mas guardou o gosto amargo na boca. "Tá bom", disse. Ela atravessou o pátio rumo ao terminal, sozinha. O sol começava a subir, mas a luz não aquecia. Rosa olhou para trás e viu o hangar se afastando. Sentiu que estava carregando um segredo que ainda não entendia. O vestiário cheirava a desinfetante e perfume barato. Rosa trocou o macacão pelo uniforme técnico, uma camisa azul marinho com o logo da companhia no peito. O tecido estava desbotado. Ela se olhou no espelho e viu uma mulher de 58 anos que o mundo tratava como mobília. No corredor, duas comissárias conversavam perto dos armários. "Você viu o memo?" disse uma delas. "Agora tem padrão de cliente até para criança." A outra riu baixo. Rosa passou por elas sem dizer nada. As duas pararam de falar e olharam para ela como quem olha para alguém que não devia estar ali. Ela caminhou até o portão de embarque. Gente de terno, gente de salto alto, gente que falava alto ao telefone. Rosa sentiu o peso de ser diferente. Não era a roupa, era algo mais fundo. "Oi", disse uma voz suave. Rosa virou. Era uma comissária jovem, de olhos cansados, mas educados. "Júlia", dizia o crachá. "Oi", respondeu Rosa. "Você é da equipe técnica?" "Sou." "Legal", disse Júlia, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Bom voo." Rosa assentiu. Júlia se afastou rápido, como quem tem pressa de estar em outro lugar. O alto-falante anunciou o embarque. Rosa pegou a mochila e entrou no avião, como quem entra num palco sem querer aplauso. Só queria respeito. Rosa se acomodou na fileira 12, janela. O avião estava se enchendo devagar. Ela observou o ritual. Malas grandes subindo, gente reclamando de espaço, comissário sorrindo com a boca, mas não com os olhos. A primeira classe tinha cortina separando. Rosa via os pés das pessoas através da fresta. Sapatos caros, sapatos limpos. Ela olhou para os próprios tênis e sentiu vergonha, depois raiva por sentir vergonha.
Uma mulher entrou pelo corredor. Alta, uniforme impecável, cabelo preso com precisão militar. Carla Valença, dizia o crachá dourado. Comissária-chefe. Ela caminhava como se o avião fosse propriedade dela. Rosa reconheceu o tipo. Autoridade sem bondade. Bom dia, disse Carla para um passageiro de terno. Seja bem-vindo. A voz era doce, mas os olhos eram frios. Rosa sentiu algo se contrair no estômago. Algo de errado estava no ar. A porta do avião ainda estava aberta. Um homem negro de terno cinza entrou, segurando a mão de uma menina. A menina tinha tranças cuidadosas e segurava um cartão de embarque como se fosse um troféu. Rosa viu a alegria no rosto da criança. A menina olhou para a primeira classe com os olhos brilhando. Carla virou a cabeça. Seus olhos encontraram os da menina. O sorriso de Carla ficou menor, mais apertado. Rosa sentiu a respiração falhar. A menina e o pai se aproximaram da cortina. Carla deu um passo para bloquear o caminho. A mão dela tocou o antebraço da menina. Firme demais, rápido demais. Posso ver seu cartão? Disse Carla. Não foi pergunta, foi sentença. A menina estendeu o cartão com as duas mãos. Carla pegou como quem pega algo suspeito. Ela olhou para o papel, depois para a menina, depois para o pai. Esse assento não é seu, disse Carla. O pai respirou fundo. Rosa viu a paciência dele se organizando em palavras cuidadosas. É sim, disse ele. Está escrito ali, 2A. Esse tipo de assento precisa de confirmação, disse Carla. Você tem confirmação? O bilhete é a confirmação. Carla sorriu de um jeito que não era sorriso. Era uma arma. Ela apontou para as fileiras de trás, para a classe econômica. Vocês precisam sentar ali até eu verificar o sistema, disse. A menina olhou para o pai. Rosa viu a confusão no rosto da criança. A alegria estava morrendo rápido. Eu comprei esse assento, disse o pai. Minha filha tem direito a ele. Senhor, não dificulte as coisas, disse Carla. É procedimento. Júlia apareceu, do galley com uma bandeja. Ela viu a cena e parou. Seus olhos encontraram os de Rosa. Júlia estava dividida, congelada entre o manual e a humanidade. A menina começou a tremer. Pequena, confusa, ferida. Rosa sentiu a velha familiaridade da humilhação alheia. Conhecia aquele gosto na boca. Conhecia aquela dor no peito. Ela se levantou antes de pensar. Rosa caminhou até a primeira classe. Sua voz saiu baixa, mas firme. Desculpa, disse. Posso ajudar? Carla virou para ela. O olhar foi de cima para baixo, medindo, pesando, descartando. Você não é tripulação, disse Carla. Não precisa se meter. Eu trabalho aqui, disse Rosa. E vi que tem uma dúvida sobre o assento. Não tem dúvida. Tem procedimento. Rosa olhou para a menina. A criança apertava o cartão como se fosse a última prova de que estava certa. O queixo dela tremia. Então confirma no sistema, disse Rosa, sem expor a menina. Alguns passageiros olharam. Outros desviaram o olhar, como se dignidade fosse algo constrangedor. Um homem checou o relógio com impaciência. Carla cruzou os braços. Sua voz estava mais baixa, mas mais dura. Se você continuar interferindo, vou chamar a segurança do aeroporto, disse. E vou registrar comportamento inadequado. O pai da menina fechou os olhos. Rosa viu a exaustão dele. Exaustão de ter que provar o óbvio. De ter que defender a própria filha de gente que deveria protegê-la. Rosa respirou fundo. Algo mudou em sua expressão. Ela não ia recuar. Registrar mentira não torna ela verdade, disse Rosa. O silêncio pairou. Júlia se aproximou devagar, segurando o tablet. Suas mãos tremiam. Ela tocou a tela algumas vezes e olhou para Carla. O assento está confirmado, disse Júlia. 2A. Nome dela está no sistema.
Carla tomou o tablet da mão de Júlia. Ela olhou para a tela com expressão irritada. Depois devolveu o aparelho. Está bem, disse Carla. Podem sentar. Ela falou como se estivesse fazendo um favor. Como se o erro não tivesse sido dela. A menina entrou na primeira classe sem comemorar. Ela sentou no assento 2A e ficou pequena, quieta, como quem pede desculpas por existir. O pai acomodou a mochila dela e beijou a testa da menina. Ele não olhou para Carla. Não olhou para ninguém. Rosa voltou para seu lugar. O coração batia no ouvido. Ela sabia que tinha atravessado uma linha, sabia que aquilo não terminaria ali. Carla passou por ela no corredor. Parou. Se inclinou um pouco e murmurou perto do ouvido de Rosa. A companhia não gosta de confusão, disse Carla. Promessa e ameaça ao mesmo tempo. Rosa não respondeu. Carla seguiu para o galley. O avião começou a se mover. As turbinas ligaram. A decolagem foi normal. E a normalidade foi a parte mais cruel. Como se nada tivesse acontecido. Como se humilhação fosse apenas turbulência leve. Rosa olhou pela janela. A cidade ficou pequena lá embaixo. Ela entendeu que aquilo não terminaria no pouso. O voo durou 2 horas. Rosa tentou escrever mentalmente o que tinha visto. Horário. Palavras exatas. Nomes. Ela tinha medo de esquecer. Medo de que o sistema apagasse os detalhes que importavam. Posso sentar? Disse uma voz. Rosa olhou para cima. Era uma mulher mais velha, cabelos grisalhos, olhos inteligentes. Ela estava sentada 3 fileiras à frente, mas agora estava de pé ao lado de Rosa. Claro, disse Rosa. A mulher se sentou. Ela não sorriu, mas havia gentileza no rosto. Eu vi o que aconteceu, disse a mulher. Meu nome é Clarice Bastos. Rosa Maria Almeida. Eu era defensora pública, disse Clarice. Aposentada agora, mas ainda reconheço abuso quando vejo. Rosa sentiu algo se soltar no peito. Alguém tinha visto. Alguém entendia. Eu não sei o que fazer, disse Rosa. Você vai denunciar? Eu quero, mas tenho medo. Clarice assentiu. Ela não ofereceu consolo fácil. Ofereceu método. Você precisa escrever tudo, disse Clarice. Horário exato, nomes, o que foi dito, o que foi insinuado, testemunhas. E se não derem nada? Pode não dar, disse Clarice. Mas se você não tentar, com certeza não vai dar. Rosa sentiu vergonha por precisar de orientação para exigir o óbvio, mas também sentiu esperança pela primeira vez naquele dia. Clarice tirou um cartão do bolso e entregou para Rosa. Me liga se precisar, disse. Verdade sem prova vira ruído, e ruído é o que eles usam para enterrar gente. O avião pousou às 11h15. Rosa desceu pela ponte de embarque com as pernas pesadas. Ela queria ir para casa, tomar banho, esquecer. Rosa Maria Almeida? Disse um homem de uniforme azul. Ela parou. O homem era da equipe de terra. Ele não sorriu. Sim, disse Rosa. A comissária-chefe pediu para falar com você, disse o homem. Só para esclarecimentos. Rosa sentiu o estômago afundar. Ela seguiu o homem até um escritório pequeno perto do portão. Carla estava lá, de pé, com o celular na mão. Ela olhou para Rosa e guardou o celular. Obrigada por vir, disse Carla. Só queria esclarecer o que aconteceu no voo. Não precisa esclarecer, disse Rosa. Eu vi tudo. Você viu o seu ponto de vista, disse Carla. Mas você comprometeu a experiência do passageiro. Você criou tensão desnecessária. A tensão foi você quem criou. Carla sorriu. Educação mecânica, vazia. A companhia valoriza funcionários que sabem o seu lugar, disse Carla. Você entende o que estou dizendo? Rosa entendeu. A narrativa já estava sendo montada. Ela seria a problemática, não a defensora. Carla saiu do escritório sem se despedir. Rosa ficou parada, sozinha, ouvindo o barulho do terminal. Júlia passou pelo corredor e tentou pedir desculpas com os olhos,
mas não teve coragem de parar. Rosa saiu do prédio. A noite estava caindo. Ela caminhou até o estacionamento devagar. Sentiu que sua vida tinha mudado de eixo. Na manhã seguinte, faria uma denúncia formal. Custasse o que custasse. Rosa chegou ao escritório interno às 7 da manhã. O prédio estava quase vazio. Ela preencheu o formulário de ocorrência linha por linha, com a mão firme, mas a garganta fechada. Cada palavra parecia pesada demais para caber no papel. Discriminação racial. Abuso de autoridade. Humilhação pública. Ela releu 3 vezes antes de apertar enviar. O sistema respondeu em 10 segundos. E-mail automático, frio, sem nome. Sua denúncia foi recebida. Análise em até 30 dias. 30 dias. Rosa fechou o computador e foi trabalhar no hangar. Ela checou turbinas, conferiu hidráulicos, assinou relatórios, fez tudo como sempre fez. Mas percebeu cochichos quando ela se aproximava. Conversas que paravam no meio. Rosa, disse o supervisor, o diretor de operações quer falar com você. Ela sentiu o estômago afundar. Henrique Tavares, o homem que comandava tudo o que acontecia no chão. Quando? Perguntou Rosa. Agora. Rosa tirou as luvas e atravessou o pátio. Suas pernas estavam pesadas. Ela sabia que fugir seria entregar. Subiu as escadas até o 3º andar e parou na porta do escritório. Respirou fundo. Bateu. Entre, disse uma voz calma. Rosa entrou. Henrique estava sentado atrás de uma mesa grande, sorrindo como quem oferece café enquanto retira o chão. Senta, Rosa, disse Henrique. Café? Não, obrigada. Ele serviu um para si mesmo. Mexeu devagar, como se tivesse tempo infinito. Finalmente olhou para ela. Você trabalha aqui há quanto tempo? Perguntou. 32 anos. Muito tempo, disse Henrique. Você é boa no que faz. Todo mundo reconhece isso. Rosa não respondeu. Ela sabia que elogios assim vinham com conta. Mas me explica uma coisa, disse Henrique. Por que você se meteu em assunto de cabine? Porque vi uma criança sendo humilhada. Humilhada? Henrique levantou as sobrancelhas. Ou verificada? Verificada por quê? Ela tinha bilhete. A Carla estava seguindo o procedimento de segurança, disse Henrique. A gente tem que ter cuidado com fraudes. Você sabe como é. Rosa sentiu raiva subindo. Ela apertou as mãos no colo. A menina não era fraude, disse Rosa. Era passageira. Henrique suspirou. Ele se recostou na cadeira e cruzou os dedos. Rosa, você está perto da aposentadoria, disse. 60 anos, não é? 58. Perto, disse Henrique. Você já pensou em sair com dignidade? Com uma boa rescisão, benefícios garantidos? Rosa entendeu. Dignidade como prêmio por silêncio. Eu não fiz nada de errado, disse Rosa. Ninguém está dizendo que fez, disse Henrique. Mas às vezes é melhor deixar para lá, para o seu próprio bem. Rosa se levantou. Suas pernas tremiam, mas ela não ia se curvar. Obrigada pelo tempo, disse Rosa. Ela saiu do escritório. No corredor, viu Carla conversando com alguém do RH. Carla olhou para Rosa e sorriu. Um sorriso pequeno, vitorioso. Rosa entendeu. O inimigo não era só Carla. Era a estrutura que a protegia. No fim do turno, Rosa recebeu uma mensagem. Número desconhecido. Café amanhã? 10 horas. Aquele perto do terminal. Clarice. Rosa respondeu. Sim. Na manhã seguinte, ela chegou ao café 10 minutos antes. Clarice já estava sentada perto da janela, longe de outras mesas. O barulho das xícaras e conversas escondia o que importava. Obrigada por vir, disse Clarice. Eu não sei mais o que fazer, disse Rosa. Você denunciou? Denunciei. Eles disseram que vão analisar em 30 dias. Clarice balançou a cabeça. Não era surpresa. Era confirmação. Eles vão tentar te cansar, disse Clarice. Vão arrastar até você desistir.
O diretor já me ofereceu aposentadoria antecipada. Claro que ofereceu, disse Clarice. É mais barato te pagar do que te ouvir. Rosa olhou para as próprias mãos. Elas pareciam velhas, cansadas. Você acha que tem outros casos? Perguntou Clarice. Como assim? Outros passageiros tratados do mesmo jeito, disse Clarice. Isso não acontece uma vez só. Acontece até alguém gritar. Rosa sentiu algo apertar no peito. A humilhação tinha sido pública, mas a punição seria privada e silenciosa. Onde eu procuro? Perguntou Rosa. Nos arquivos da empresa, disse Clarice. Incidentes, reclamações, conflitos de assento. Rosa hesitou. Mexer em arquivos era mexer em vespeiro. Se eu fizer isso, vão saber, disse Rosa. Provavelmente, disse Clarice. Mas deixar outras lunas sem defesa vai doer mais. Rosa respirou fundo. Clarice tinha razão. Eu vou procurar, disse Rosa. No dia seguinte, Rosa usou o acesso técnico para entrar no sistema de registros. Ela procurou conflito de assento e conduta de passageiro. A tela carregou devagar. 17 resultados. Ela abriu o primeiro. Passageiro reclamou de verificação excessiva. Resolvido internamente, sem ação necessária. O segundo. Passageiro alegou discriminação. Não comprovado. Arquivado. O terceiro. Conflito entre tripulação e passageiro. Ambas as partes orientadas. Encerrado. Rosa leu todos. Cada relato era um corpo enterrado com flores de burocracia. A linguagem era sempre vaga. A conclusão era sempre a mesma. Nada aconteceu. Mas Rosa via o padrão. Via as entrelinhas, via a verdade que ninguém queria escrever. Rosa! Disse uma voz atrás dela. Ela virou rápido. Era Júlia. A comissária estava nervosa, olhando para os lados como quem não deveria estar ali. Oi, disse Rosa. Eu vim trazer um recado técnico, disse Júlia. Mas, posso falar com você? Claro. Júlia se aproximou. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Eu não durmo desde aquele voo, disse Júlia. Eu vi tudo e não fiz nada. Rosa sentiu algo se mover no peito. Júlia podia ser a ponte entre verdade e prova, se tivesse coragem. À noite, Júlia mandou mensagem. Podemos conversar? Pessoalmente? Rosa marcou o encontro num canto discreto do terminal, perto do galley de uma aeronave em manutenção. Ninguém ia até lá depois das 10. Júlia chegou com os olhos vermelhos. Ela tinha chorado. Eu preciso te contar uma coisa, disse Júlia. Pode falar. A Carla faz isso direto, disse Júlia. Ela chama de triagem. Diz que é instinto de cabine. Rosa sentiu a palavra instinto doer como ferro frio. Instinto de quê? Perguntou Rosa. De saber quem não combina com primeira classe, disse Júlia. Ela nunca diz abertamente, mas a gente entende. E você nunca falou nada? Eu tinha medo, disse Júlia. Medo de perder o emprego, medo de ser transferida, medo de ser como você está sendo agora. Rosa não sentiu raiva. Sentiu cansaço. Cansaço de viver num mundo onde fazer o certo custava tudo. Por que você está me contando isso agora? Perguntou Rosa. Porque eu não aguento mais, disse Júlia. Eu olho no espelho e não gosto do que vejo. Rosa tocou o braço de Júlia, de leve. A menina estava com tanto medo, disse Rosa. Ela apertou aquele cartão como se fosse a última prova de que ela importava. Júlia fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Eu posso ajudar, disse Júlia. Mas não posso me incriminar. Eu tenho contas, tenho família. Eu entendo, disse Rosa. Se eu achar um jeito de registrar algo sem aparecer, eu faço, disse Júlia. Rosa assentiu. Ela voltou para casa tarde e pela primeira vez chorou. Não de tristeza, de raiva contida. 3 dias depois, Rosa recebeu ligação do RH. Uma voz feminina, educada demais. Rosa Maria Almeida,
Precisamos de esclarecimentos presenciais sobre sua denúncia. Rosa foi. A sala era pequena, sem janelas. Uma analista sentada atrás de uma mesa, sorriso de plástico. Obrigada por vir, disse a analista. Vamos só revisar o incidente. Pode revisar. A analista abriu uma pasta. Leu em voz alta, como quem lê receita médica. Você alega que houve discriminação racial, disse a analista. Mas a comissária-chefe afirma que seguiu protocolo de verificação. Protocolo não inclui humilhar criança, disse Rosa. Ninguém foi humilhado, disse a analista. Talvez você tenha interpretado mal o tom. Rosa sentiu a armadilha se fechando. Transformar agressão em mal-entendido. Transformar vítima em sensível. Eu não interpretei nada, disse Rosa. Eu vi. Você viu seu ponto de vista, disse a analista. Outras pessoas viram diferente. Que outras pessoas? A analista não respondeu. Fechou a pasta. A companhia leva isso a sério, disse a analista. Mas precisamos de mais evidências. Rosa saiu da sala com as mãos frias. No corredor, viu Carla conversando com Henrique. Os dois tranquilos demais para quem errou. Carla olhou para Rosa. Sorriu, como quem já venceu. A empresa valoriza a ordem, disse Carla. Rosa entendeu. Sem prova concreta, sua palavra seria esmagada pela versão oficial. Numa tarde de chuva, Rosa recebeu mensagem de Clarice. Encontrei alguém que também passou por isso. Podemos conversar? Elas se encontraram num café longe do aeroporto. Clarice trouxe uma mulher de uns 40 anos, magra, olhos cansados. Meu nome é Sandra, disse a mulher. Eu trabalhava como terceirizada na limpeza. O que aconteceu? Perguntou Rosa. Eu vi a Carla mandar uma família sair da primeira classe, disse Sandra. Eles tinham um bilhete, mas ela disse que não parecia certo. Eu reclamei com o supervisor. E? Me mandaram embora 2 semanas depois, disse Sandra. Disseram que era corte de custos. Rosa sentiu o chão se mover. Ela não estava sozinha, mas também percebeu o tamanho do risco. O sistema tinha prática em apagar gente. Você denunciou? Perguntou Rosa. Tentei, disse Sandra. Mas eu era terceirizada. Não tinha proteção. Não tinha voz. Clarice tocou a mão de Rosa. Você tem voz, disse Clarice. E agora tem padrão. À noite, Rosa estava no terminal esperando carona quando viu algo que parou seu coração. Luna. A menina estava no saguão com o pai, prestes a embarcar de novo. Ela parecia menor do que deveria ser. Rosa ficou longe, observando. Luna falava ao telefone, voz fina, quase inaudível. Pai, eu fiz tudo certo, disse Luna. Rosa olhou para o homem ao lado da menina. Leu o nome na etiqueta da mala. P. Ribeiro. Ribeiro. O chão se moveu. Rosa voltou para casa e abriu o site da companhia. Procurou liderança. A página carregou. Lá estava. Paulo Ribeiro, proprietário majoritário e presidente do conselho. O choque não veio como alívio. Veio como prova cruel de que a dignidade de Luna quase dependeu de poder. E Rosa odiou isso. Odiou que o respeito tivesse sobrenome. Odiou que a menina precisasse ser filha de alguém para ser tratada como gente. Ela saiu do site e sentou no sofá. Ficou ali, quieta, encarando as próprias mãos. Mãos que consertavam aviões. Mãos que agora seguravam uma verdade pesada demais. O telefone vibrou. Mensagem de Júlia. Eu tenho uma coisa. Podemos nos encontrar amanhã cedo? Rosa respondeu. Sim. Na manhã seguinte, Júlia chegou ao estacionamento com uma pasta. Ela estava pálida. Eu achei isso, disse Júlia. Anotação de escala. A Carla escreveu observar perfil ao lado de alguns nomes. Rosa abriu a pasta. Leu, sentiu náusea. E tem mais, disse Júlia. Um áudio acidental. Eu estava gravando um treino e a Carla estava falando no fundo. Júlia abriu o celular. Apertou o play. A voz de Carla, clara, confiante. Aqui a gente sabe quem é quem. Não precisa estar escrito, a gente sente.
Rosa ouviu 3 vezes. O estômago embrulhou. Mas algo mudou. Agora havia prova. Obrigada, disse Rosa. Eu tenho medo, disse Júlia. Mas tenho mais vergonha. Rosa abraçou Júlia. De leve, como quem agradece coragem. Naquela noite, Rosa marcou encontro com Clarice para organizar tudo. Ela sabia que a reação dele seria imediata e violenta. Na manhã seguinte, Rosa recebeu novo chamado. Henrique Tavares queria vê-la. De novo. Ela subiu as escadas, devagar. Cada degrau pesava. Bateu na porta. Entre, disse Henrique. Ele estava de pé, olhando pela janela. Virou quando ela entrou. Seu rosto tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Senta, Rosa, disse ele. Ela sentou. Henrique se acomodou na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa. Eu tenho uma proposta, disse Henrique. Um caminho elegante para todo mundo. Que caminho? Perguntou Rosa. Um acordo, disse ele. Você retira a denúncia. A gente te dá uma compensação justa. E todo mundo segue em frente. E a verdade? A verdade, disse Henrique, é que ninguém ganha com esse tipo de exposição. Nem você, nem a empresa, nem a menina. Rosa sentiu raiva subir. Ele estava usando Luna como arma. Quanto? Perguntou Rosa. 6 meses de salário, disse Henrique. E a garantia de que nada disso vai para o seu histórico. Rosa ficou quieta. Ela precisava entender o inimigo até o fim. E se eu recusar? Perguntou. Henrique suspirou. O sorriso morreu. Rosa, você é funcionária técnica, disse ele. Não é tripulação, não é gerência. Você mexeu em coisa que não era sua. Justiça é de todo mundo. Justiça? Henrique se recostou. Ou teimosia? Rosa se levantou. Suas pernas tremiam, mas sua voz estava firme. Eu não aceito, disse Rosa. Ela saiu. No corredor, encontrou Júlia encostada na parede, pálida, olhos vermelhos. A Carla descobriu, disse Júlia. Ela sabe que eu falei com você. Rosa sentiu culpa apertar o peito. Sua luta tinha arrastado outra pessoa para o fogo. O que ela disse? Perguntou Rosa. Que eu vou ser transferida, disse Júlia. Para uma rota ruim, 6 voos por semana, horário quebrado. Me desculpa. Não, disse Júlia. Eu escolhi isso, mas estou com medo. Rosa tocou o ombro dela. Coragem não precisa ser barulhenta, disse Rosa. Precisa ser constante. Naquela noite, Rosa organizou documentos na mesa da cozinha. Papéis espalhados, caneta na mão, telefone no viva-voz com Clarice do outro lado. Você tem o áudio? Perguntou Clarice. Tenho. E as anotações da Júlia? Tenho. E os casos arquivados? Também. Clarice respirou fundo. Sua voz estava séria. Isso é forte, Rosa, disse Clarice. Mas eles vão tentar te destruir antes de admitir erro. Eu sei. Tem certeza que quer seguir? Rosa olhou para a casa ao redor. Pequena, simples, mas dela. Pensou nas contas, nos remédios, no futuro incerto. Tenho, disse Rosa. Ela desligou. Abriu o e-mail. O cursor piscava na tela. Rosa escreveu a solicitação formal de audiência e anexou tudo. Áudio, anotações, registros arquivados, testemunho de Clarice. Apertou enviar antes de mudar de ideia. 10 minutos depois, outro e-mail chegou. Remetente, RH. Assunto, suspensão preventiva. Rosa abriu. Leu devagar. Devido à insubordinação e quebra de conduta, você está suspensa preventivamente enquanto investigamos as alegações. Sem vencimento. Prazo indeterminado. Rosa leu. 2 vezes. A palavra insubordinação virou coisa física. Pesada. Sufocante. O medo veio quente. Contas, remédios, futuro. Tudo dependia daquele salário. Mas ela não apagou o e-mail. Não recuou. Enviou resposta confirmando o recebimento e solicitando audiência formal conforme seus direitos trabalhistas. Apagou a luz. Deitou. Não conseguiu dormir. Ficou ouvindo a própria respiração como se fosse o som do tribunal. No dia seguinte, Júlia apareceu no estacionamento.
Rosa estava sentada no carro, olhando para o nada. Júlia bateu na janela. Rosa abriu a porta. Eu não sei se consigo, disse Júlia. A Carla me chamou ontem. Disse que ainda dá tempo de eu fazer a coisa certa. Rosa não condenou. Ela entendia medo. Você já fez a coisa certa, disse Rosa. O áudio existe, os documentos existem. Mas se eu recuar, você fica sozinha, disse Júlia. Eu já estava sozinha, disse Rosa. Você me deu voz. Júlia tremeu. Lágrimas escorreram. Ela entrou no carro e fechou a porta. Eu vi os arquivos que você mandou, disse Júlia. 17 casos. 17. Eu sei. Quantas pessoas caladas, disse Júlia. Quantas lunas machucadas? Rosa tocou a mão de Júlia. Por isso a gente não pode parar, disse Rosa. Júlia respirou fundo. Algo mudou em sua expressão. Eu vou com você, disse Júlia. Na audiência, eu vou falar. Rosa sentiu gratidão silenciosa. Coragem compartilhada pesava menos. Obrigada, disse Rosa. Elas saíram do carro, atravessaram o estacionamento, entraram no prédio para protocolar a confirmação de audiência. Não havia mais volta. 2 dias depois, a resposta chegou. E-mail formal, frio, sem rosto. Audiência agendada. Segunda-feira, 14 horas. Sala de reuniões administrativa. Condução preliminar. Henrique Tavares. Rosa leu o nome 3 vezes. Henrique. O homem que tinha oferecido silêncio como prêmio. Agora ele presidiria a audiência. O sistema estava blindado. Rosa ligou para Clarice. Ele não pode presidir, disse Rosa. Ele é parte do problema. Legalmente pode, disse Clarice. É audiência interna. Eles escolhem quem comanda. Então não é justa. Não, disse Clarice. Mas é o que temos. Rosa desligou. Sentou no sofá. Ficou ali, quieta, sentindo o isolamento fechar como porta de avião. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Disse Rosa. Rosa, é a Sandra. A voz tremia. Eu não posso ajudar. Me desculpa. Mas eu tenho filho. Eu preciso de trabalho. Eu não posso ser envolvida. Eu entendo, disse Rosa. Me perdoa. Não tenho que perdoar, disse Rosa. A ligação caiu. Rosa ficou segurando o telefone. A ex-funcionária tinha recuado. A testemunha tinha desaparecido. No hangar, colegas evitavam contato. Rosa ouviu boatos. Ela estava tentando se promover. Ela estava causando problema. Ela estava mentindo. Carla tinha espalhado veneno. À noite, Rosa sentou na mesa da cozinha. Olhou para os papéis. Quase rasgou tudo. Exausta. Perguntando a si mesma se valia perder tudo por uma verdade que talvez ninguém quisesse ouvir. Fechou os olhos. Viu Luna, sentada sem comemorar. Pequena. Ferida. Rosa abriu os olhos. Guardou os papéis. Levantou. Mesmo sem esperança. Segunda-feira chegou fria e cinza. Rosa vestiu a roupa mais formal que tinha. Pegou a pasta com os documentos e saiu de casa antes do sol nascer. Clarice esperava na porta do prédio. Ela tocou o ombro de Rosa. Respira, disse Clarice. Você tem a verdade. Verdade não basta, disse Rosa. Às vezes basta, disse Clarice. Às vezes é tudo. Elas subiram até a sala de reuniões. Fria, sem janelas, mesa comprida, cadeiras de couro. Rosa sentou do lado esquerdo, segurando a pasta como quem segura a própria dignidade. Júlia chegou depois. Olhos no chão. Mãos tremendo. Sentou ao lado de Rosa sem falar. Henrique entrou pontualmente às 2. Terno escuro, gravata azul, expressão neutra. Ele se sentou na cabeceira. Boa tarde, disse Henrique. Vamos começar. Ele abriu um documento e leu em voz alta. Procedimentos, regras, limites de tempo. Rosa, você pode apresentar sua versão, disse Henrique. Rosa respirou fundo. Abriu a pasta. Falou com voz baixa, mas firme. O que aconteceu? Quem disse? Como foi feito? Horário, nomes, palavras exatas. Henrique ouvia sem expressão. Quando ela terminou, ele fez uma anotação. Obrigado.
disse Henrique. Vamos ouvir a comissária-chefe. A porta se abriu. Carla entrou. Uniforme impecável. Segurança excessiva. Como quem confia no sistema mais do que na verdade. Carla sentou do lado direito. Olhou para Rosa. Sorriu. Pequeno. Calculado. Bom dia, disse Carla. Boa tarde, corrigiu Henrique. Desculpa, disse Carla. Boa tarde. Henrique folheou papéis. Carla, pode descrever o que aconteceu no voo 447? Perguntou Henrique. Claro, disse Carla. Eu estava fazendo verificação padrão de embarque. Uma passageira apresentou o bilhete para a primeira classe. Eu solicitei confirmação no sistema antes de liberar o assento. Por quê? Perguntou Rosa. Henrique levantou a mão. Rosa, você vai ter sua vez, disse ele. Eu só quero saber por que a menina precisava de confirmação, disse Rosa. Carla suspirou. Sua voz estava calma, profissional. Porque temos casos de fraude, disse Carla. Bilhetes adulterados, upgrades não autorizados, é meu trabalho verificar. Você verificou todo mundo? Perguntou Rosa. Eu verifico quando necessário, disse Carla. Quando parece suspeito, disse Rosa. Quando parece irregular, disse Carla. Rosa sentiu raiva subir. Ela abriu a pasta e tirou os registros arquivados. Eu encontrei 17 casos, disse Rosa. 17 pessoas questionadas, todas com bilhete válido, todas negras. Henrique franziu a testa. Isso é especulação, disse ele. É padrão, disse Rosa. Ela pegou o celular. Abriu o áudio, colocou-o no meio da mesa. Apertou play. A voz de Carla encheu a sala. Clara, confiante. Aqui a gente sabe quem é quem. Não precisa estar escrito. A gente sente. O silêncio caiu. Não foi de respeito. Foi de choque. Carla ficou pálida. Henrique fechou os olhos. Isso foi tirado de contexto, disse Carla. Que contexto? Perguntou Rosa. Júlia se levantou. Suas mãos tremiam, mas sua voz estava firme. Eu vi tudo, disse Júlia. A Carla humilhou aquela menina. E eu não fiz nada. Eu tive medo. E agora tenho vergonha. Henrique abriu a boca para falar. A porta se abriu. Paulo Ribeiro entrou. A temperatura da sala mudou. Paulo não estava de terno. Estava de camisa simples, calça jeans. Mas o peso dele era inevitável. Rosa sentiu alívio e revolta ao mesmo tempo. Alívio porque alguém forte tinha chegado. Revolta porque Luna não deveria precisar de sobrenome para ser respeitada. Desculpa a interrupção, disse Paulo. Posso sentar? Henrique se levantou rápido demais. Claro, Paulo, disse Henrique. Não sabia que você viria. Eu não ia, disse Paulo. Mas minha filha me pediu. Ele puxou uma cadeira. Sentou. Olhou para Rosa. Continue, disse Paulo. Rosa mostrou os documentos. Os casos arquivados. As anotações de Júlia. O áudio. Paulo ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou quieto, pensando. Quantas vezes isso aconteceu sem chegar aqui? Perguntou Paulo. Ninguém respondeu. Quantas? Perguntou Paulo de novo. Henrique respirou fundo. Paulo, a gente precisa proteger a marca, disse Henrique. Esse tipo de exposição... Marca sem dignidade é fachada, disse Paulo. Carla tentou falar. Senhor, eu só estava seguindo... Seguindo o quê? Paulo a cortou. Preconceito com nome bonito? Carla ficou em silêncio. Paulo olhou para Henrique. Investigação independente, disse Paulo. Agora, e afastamento imediato de todos os envolvidos. Paulo, isso vai abalar... Vai abalar o quê? Disse Paulo. A mentira? Então que abale. Henrique fechou a pasta. Derrotado. Paulo olhou para Rosa. Você foi suspensa? Perguntou. Fui. Reintegração imediata, disse Paulo. E eu quero você liderando um comitê, segurança e dignidade, com autonomia real. Rosa não celebrou. Ela respirou, como se o ar voltasse depois de muito tempo preso. Paulo se levantou. Rosa, podemos conversar? Disse. Em particular. Eles saíram para o corredor. Paulo encostou na parede.
Parecia cansado. Obrigado, disse ele. Por quê? Perguntou Rosa. Por não deixar passar, disse Paulo. Por defender minha filha quando eu não estava lá. Ela não precisava de defesa, disse Rosa. Ela tinha bilhete, ela tinha direito. Eu sei, disse Paulo. Mas o mundo não liga para direito. Liga para poder. E isso te incomoda? Muito, disse Paulo. Minha filha perguntou se ela fez algo errado. Uma criança de 12 anos achando que ser negra é erro. Rosa sentiu lágrimas subirem. Ela segurou. Ela não fez nada errado, disse Rosa. Eu sei, disse Paulo. Mas você foi a única que falou isso na hora. Dias depois, a decisão oficial foi divulgada. Carla afastada. Henrique rebaixado. Investigação independente iniciada. Canal de denúncia com proteção real. Auditoria externa. Revisão de protocolos. Treinamento com métricas claras. Rosa foi reintegrada. Júlia permaneceu na companhia e passou a treinar novos comissários. Ela carregava a lembrança como bússola moral. Na sexta-feira, Rosa encontrou Luna e Paulo no hangar. A menina tocou o metal do avião com curiosidade tímida. É bonito, disse Luna. É forte, disse Rosa. Como você. Luna sorriu. Pequeno, mas verdadeiro. A senhora me defendeu, disse Luna. Você não precisava de defesa, disse Rosa. Você só precisava de respeito. Paulo apertou a mão de Rosa. Obrigado, disse ele. De verdade. Rosa voltou ao trabalho na segunda-feira. Chegou antes do sol. Checou turbinas, conferiu painéis, assinou relatórios. Os homens mais jovens a cumprimentaram. Bom dia, Rosa, disse um deles. Bom dia, respondeu ela. Desta vez, a voz dele tinha respeito. Rosa sentiu a diferença. Pequena, mas real. A justiça não consertou o mundo, mas consertou o rumo.